Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal do Professor Yuri. O tema desta videoaula é Estruturas de dados, pilhas, a teoria. Já vou pedindo desculpas por conta do barulho que vocês podem ouvir de fundo, mas tem muitos carros passando e eu não tenho um isolamento perfeito aqui para gravação. Pilhas é um tipo de estrutura de dados entre três estruturas básicas que iremos ver. Então temos pilhas, filas e listas. A pilha se caracteriza por ser a estrutura mais simples entre as três. Tá? Basicamente, uma pilha é aquilo que nós utilizamos, por exemplo, como uma pilha de livros. Pilhas de caixas, pilhas de pratos, por exemplo. Computacionalmente, uma pilha é utilizada em diversas situações, como, por exemplo, a pilha de chamada de funções. Então, por exemplo, você tem uma função do programa principal, o programa principal chama uma função A função A chama uma função B, a função B chama uma função C, e tudo isso dentro do programa vai sendo transformado, esses dados, os dados das funções, como variáveis, o local aonde o programa parou no momento da execução para a chamada da próxima função, tudo isso vai sendo armazenado na pilha de programa. Outros exemplos que podem envolver o uso de pilhas computacionalmente, na parte de controle, por exemplo, o controle de uma pilha de caixas, a qual você tem sempre uma pilha de caixa. Nessa pilha de caixas você tem sempre que retirar a caixa, sempre a caixa que está mais acima, e para ir poder desempilhando. Um outro exemplo, tá? A Torre de Hanoi. O problema aquele de algoritmos básico, que é chamado Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi, para quem não lembra, ou para quem nunca viu, é o exemplo na qual você tem 3 hastes ou mais, e você tem 3 ou mais discos, e você tem que retirar os discos sempre um por um, sempre tomando cuidado para não colocar um disco maior sobre um menor. Então vamos ver aqui a teoria sobre a estrutura de dados chamada de pilha, também conhecido como LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Então, vamos trabalhar aqui com um exemplo com livros. Supondo que aqui está a nossa pilha, a base dessa folha de papel, e a nossa pilha no momento ela está vazia, porque ela não contém livros. Estamos trabalhando com uma pilha de livros. Então, qual a primeira operação? Aqui nós vamos chamar de empilhar, ou em inglês push. Nós vamos empilhar um livro. No momento a nossa pilha tem um livro. Empilhamos um segundo livro. Por fim, um terceiro livro. Um quarto livro. Bom, temos na nossa pilha 4 livros empilhados. O que acontece? Usamos 4 vezes a operação empilhar, ou push. Agora, a outra operação que nós podemos trabalhar com pilhas é a desempilhar, que em inglês é pop. Então, o desempilhar sempre tira o livro que está no topo da pilha, certo? Então, ao desempilhar um livro dessa pilha, eu retiro o livro aqui, Linguagem C Completa e Descomplicada, do autor André Bax, um ótimo professor, por sinal. Na sequência, novamente a chamada da operação desempilhar, nós tiramos o livro Treinamento em Linguagem C. E retiramos ele da nossa pilha. Por fim, novamente o desempilhar, nós retiramos o livro Introdução à Estrutura de Dados. E observe que a nossa pilha, ela agora só tem um elemento, só tem um livro. Podemos novamente trabalhar com empilhar, vamos empilhar aqui então, push, o livro Linguagem C Completa e Descomplicada. Vamos empilhar agora, por exemplo, o livro Algoritmos, Fundamento e Prática. E agora nós temos novamente a nossa pilha com 3 livros. O que acontece? Então vimos aqui, são 2 operações, empilhar e desempilhar. Empilhar sempre coloca o livro sobre o topo da pilha, e o desempilhar sempre retira o livro do topo da pilha. Quer dizer o quê? Supondo, empilhamos mais um e mais um. Temos agora 5 livros. Quer dizer o seguinte, que na verdade nesse tipo de estrutura aqui, nós não iremos conseguir retirar os elementos que não sejam o que está no topo da pilha. Eu não consigo retirar esse livro aqui
treinamento em linguagem C, nem esse livro aqui, Algoritmos, Fundamento e Prática, nem a linguagem C completa descomplicada e nem a estrutura de dados complicada, que também é do André Bax. Pilhas funcionam nesse formato. Tá? Podemos ter outras operações da pilha, né, de consulta de informações da pilha? Sim, por exemplo, podemos consultar qual é o elemento que está no topo da pilha, sem precisar retirar ele. Tá? Algumas implementações de pilha permitem que você consulte qualquer outro elemento que está na pilha. Tá? Isso, alguns autores classificam como possível, outros dizem que isso não é correto. Tá? Não vou entrar no mérito dessa questão, mas sim, tá? É possível você consultar todos os elementos da pilha sem retirá-los. A questão é, as operações de pilha, elas funcionam sempre com essa lógica: empilhar, né? Coloca ela em cima, e desempilhar sempre retira o de cima. Tá? Isso é o básico de pilha. Dependendo da forma como é feita a implementação dessa pilha, tá? Nós temos duas abordagens que iremos ver em videoaula posterior. Tá? Mas basicamente uma abordagem permite uma alocação estática, a gente vai utilizar um vetor, né? E para isso, nesse caso, a nossa pilha ela tem o tamanho, o limite máximo, né, da pilha é o tamanho do vetor, certo? E nós temos a alocação dinâmica, em que cada espaço, para cada elemento que eu vou colocando na minha pilha, eu vou alocando memória, né, no espaço chamado de heap. Outras operações que a gente pode fazer com a pilha, né, consultar a quantidade de elementos existentes. Né? No caso aqui, por exemplo, nós temos 5 elementos, são 5 livros. Né? Na nossa pilha de livros, nós temos 5 elementos. Consultar se a pilha está vazia. No caso, a pilha está vazia quando a quantidade de elementos é 0. E se a nossa pilha está cheia. No caso da implementação estática feita com vetores, a pilha está cheia quando o vetor está cheio.